Olá, eu sou o Dr. Danilo Sex, especialista em prevenção da cegueira. Vamos falar hoje sobre um tema muito importante, muito atual, que é a síndrome do olho seco. Então, continue assistindo, inscreva-se no nosso canal e aproveite as informações que você vai receber para manter a sua saúde ocular. Então, você que clicou, você que acessou o nosso canal, esse quadro ele é específico àquela pessoa que tem aquela sensação sempre de areia nos olhos, aquela sensação de que você tem que fazer uma piscada mais forte para você conseguir ter uma melhora da sua qualidade visual. Nós chamamos isso de síndrome do olho seco. Tá? É uma condição que você tem uma diminuição da produção de lágrima ou uma lágrima de qualidade inadequada, uma redução da qualidade da sua lágrima, em que ela pode evaporar de uma maneira mais rápida e com isso te deixar a sensação do olho seco. Temos alguns possíveis outros sintomas e algumas possíveis causas para isso, que eu vou detalhar logo a seguir. Então, qual é o principal sintoma? O que você vai sentir que a gente vai levar ao diagnóstico, vai levar a uma suspeita dessa síndrome do olho seco? O principal sintoma é aquele paciente que tem um desconforto ao piscar. Então você vai ter a sensação sempre de uma areia, sempre de um cisco, como se você estivesse piscando no vazio, no seco mesmo. Pode ter também como um dos sintomas a sensação de coçar, ardor e uma coisa que pode parecer estranho, mas não, é uma questão do lacrimejamento reflexo. Então, o seu olho na qualidade de pouca lágrima ou lágrima inadequada, ele estimula um reflexo no nosso olho de produção lacrimal mais exagerada para suprir isso daí. Então, o lacrimejamento reflexo, de repente começa a produzir lágrima. Isso pode ser um sintoma de que a sua lágrima não está tendo a qualidade adequada. Então você precisa consultar o seu especialista. Agora nós vamos detalhar um pouquinho sobre as principais causas do olho seco. O olho seco ele pode ser desencadeado pura e simplesmente por um ambiente muito pouco úmido, né, que não é o ar-condicionado, ele remove a umidade do ar. Então esse ambiente pouco úmido é mais propício a você desencadear um olho seco, principalmente por evaporação, por perda da lágrima por evaporação. Outra causa principal são processos inflamatórios locais que afetam as glândulas de produção da nossa lágrima. Blefarite, meibomite, não faltam alterações possíveis dessas glândulas para desencadear um olho seco. E também não podemos esquecer de uma causa bastante comum, que são doenças reumatológicas. Então, pacientes que sofrem de outras doenças reumatológicas têm o risco também de comprometer a glândula lacrimal e, com isso, induzir o olho seco. Quem vai fazer o diagnóstico, quem vai definir para você qual é a causa correta do seu tipo de olho seco, é o seu especialista. Então, consulte o seu especialista assim que você perceber comecei a iniciar os seus sintomas, que quanto antes você tratar, menor são as agressões para o seu tecido ocular. E você, que é um usuário prolongado de telas, seja um computador, seja um tablet, seja um celular, um smartphone, por que você está mais propenso a ter um olho seco do que uma pessoa que não tem esse tipo de atividade? Pura e simplesmente porque o uso prolongado de tela, de um modo geral, diminui em aproximadamente 70% o número de vezes que você pisca. O ato de piscar é uma das formas de você estimular produção e espalhar a lágrima de maneira correta. Então, o fato de você piscar menos, você produz menos lágrima e lubrifica de maneira inadequada. Então você fica exposto, você fica propenso a desencadear uma alteração na superfície do seu olho
pelo simples fato de um piscar inadequado. Então, você teve o início dos seus sintomas, você procurou o seu médico e ele te receitou, ele te tratou do olho seco. Qual é o tratamento mais comum do olho seco? São colírios lubrificantes. Colírio lubrificante é um universo à parte de oportunidades, de opções de tratamento. Nós temos uma infinidade, uma quantidade enorme de moléculas capazes de lubrificar o seu olho em maior quantidade, maior durabilidade, e isso vai ser determinado pelo seu oftalmologista. O tipo correto de molécula, a intensidade de uso, a frequência de uso desse colírio vai ser determinado pelo seu oftalmologista para que você tenha o alívio do seu sintoma. Mas o tratamento do olho seco é só colírio lubrificante? A resposta é não. O seu médico vai determinar a forma correta com que foi diagnosticado o tipo de olho seco que você tem, e esse olho seco pode necessitar de outros tratamentos. Existem tratamentos para o quadro inflamatório, existem tratamentos que são de oclusões dos pontos lacrimais, fechamento palpebral em casos de exposição pós-trauma. Existe uma infinidade de tratamentos possíveis para que você tenha uma correção desse olho seco e melhore sua qualidade visual. Lembrando que o olho seco tem um impacto muito grande na sua qualidade visual final. Então o tratamento não pode ser negligenciado, ele tem que ser feito da maneira correta. Então você iniciou os sintomas de olho seco. Normalmente o cliente ele procura inicialmente uma farmácia, vai naquela gôndola que tem todos os colírios lubrificantes possíveis e imagináveis e ele decide a compra do colírio lubrificante dele. Dificilmente ele acertará na primeira, porque o colírio lubrificante, ele por ter uma infinidade de moléculas possíveis, justificando inclusive a diferença muito grande de custos que existe entre um e o outro modelo, pode te trazer um alívio muito parcial dos sintomas. Então, quem é a pessoa adequada para te indicar o nome do colírio que é o ideal para você? É o seu oftalmologista. Então, iniciando os sintomas, você pode sim iniciar o uso de um lubrificante para aliviar o seu mal-estar, porém, procure um especialista, faça um exame correto para que você tenha a indicação do colírio que vai adequar corretamente ao seu tipo de olho seco. E aí, gostou do conteúdo? Gostou das informações? Ou você quer mais informações sobre essa doença bastante comum que é a síndrome do olho seco? Então, ative o sininho, inscreva-se no canal, siga as nossas páginas para obter maiores informações. E não esqueça sempre de consultar o seu especialista e prevenir maiores problemas no seu olho.